Vamos conhecer os 10 mandamentos e a lei de Deus para nós? Então, vem comigo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero te convidar a conhecer melhor a nossa fé, algumas curiosidades e muita informação sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal, você pode se inscrever, ativar as notificações e receber todo o nosso conteúdo. Também temos uma página no Facebook que você pode curtir. E também lembrando que você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que deva receber esse material, não é? Compartilhar materiais assim como este enriquecem a nossa fé e enriquecem a fé daqueles que o recebem, tá joia? Então torne-se também um missionário, não é? Todo aquele que leva a palavra de Deus, seja transmitida de qualquer forma, torna-se um missionário no reino de Deus. Tá joia? Você pode também mandar a sua dúvida ou a sua sugestão pelo 3651 3046, que é o WhatsApp aqui da Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Nós não fazemos o nosso programa sozinho, né? Nós contamos com as suas sugestões, com aquilo que vocês querem saber da doutrina católica. Então, mande para nós a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, enfim, mande para nós, que nós responderemos aqui com o maior prazer. Bem, como eu já havia dito no começo, nós vamos começar hoje uma série de vídeos falando sobre os 10 mandamentos, né? Já falamos muito aqui nos nossos programas sobre diversos assuntos relacionados à nossa fé. Falamos um pouco sobre os sacramentos, falamos um pouco sobre Quaresma, começamos lá no Natal. Enfim, viemos caminhando por um caminho muito interessante para nós começarmos a aprofundar a nossa fé. Mas é claro que nós devemos conhecer também aquilo que Deus quer para nós, quer que nós façamos, aliás, para a sua lei. Nós nos recordamos muito bem que Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei das mãos de Deus, e que essas tábuas contêm os 10 mandamentos. Uma coisa muito interessante que nós podemos observar nesses mandamentos é que os 3 primeiros mandamentos são os mandamentos que nós nos relacionamos com Deus, né? É a relação entre Deus e nós. São os 3 primeiros mandamentos. Os outros 7 são relacionados entre nós e o nosso próximo. Certa vez, quando eu fiz o Evangelho e Vida no lugar do Monsenhor Augusto aqui na Matriz, não é? Nessa programação agora ao vivo pelo YouTube, eu disse que pouca gente sabe, não é? Ou pouca gente conhece, ou pouca gente reparou. Mas em cima da porta da sacristia nós temos o desenho das tábuas da lei. E o que é interessante é que são 2 tábuas, e na primeira tábua está 3 mandamentos e na segunda tábua tem os outros 7. Eu, quando era criança, ficava observando aquilo e falando assim, olha, a pessoa que desenhou isso perdeu um pouco a noção, né? Porque começou escrevendo até o número 3, viu que não tinha mais espaço, escreveu os outros 7 na outra tábua. Né? Mas esse desenho é justamente isso que eu acabei de dizer, não é? Essa noção que nós devemos ter sobre os 10 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos estão relacionados entre nós e Deus. E os outros 7 mandamentos estão relacionados entre nós e o próximo. É por isso que há essa divisão de 3 e de 7. Né? Se você nunca reparou nesse desenho na porta da sacristia, aqui na Matriz, pode reparar, que você vai constatar o que eu estou dizendo. Né? E é bem interessante quando a gente coloca os nossos olhos, né, em certos detalhes e consegue enxergar por que esse detalhe está ali. Só tirando um gancho, né, um pouco dos 10 mandamentos, falando sobre a matriz aqui, a nossa matriz é riquíssima em detalhes. Se você mora em Pinhal e você conhece a nossa matriz, sinta-se, né, lisonjeado por isso.
Agora, se você mora fora de Pinhal e não conhece a nossa matriz, eu te convido a vir até aqui participar das nossas celebrações eucarísticas e conhecer toda a riqueza de detalhes que nós temos aqui nesse templo santo, aqui em Espírito Santo do Pinhal. Esse desenho que eu acabei de dizer é só um detalhe de muitas coisas que nós temos pintadas aqui na matriz, né? Os nossos afrescos, os nossos detalhes, enfim, é uma riqueza muito grande, que talvez um dia eu faça um programa, aliás, eu quero fazer, né? Talvez eu faça um programa mostrando um pouco dos detalhes que a matriz tem, tudo aquilo que ela nos oferece visualmente e espiritualmente. É importantíssimo, né, para nós, sobretudo pinhalenses, católicos, conhecermos a nossa igreja e os detalhes que estão por trás dela, tá? Então, se você não mora em Pinhal, eu te faço um convite, venha conhecer a matriz do Divino Espírito Santo em Nossa Senhora das Dores, aqui em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Entrando então no nosso tema do programa de hoje, que é sobre os 10 mandamentos, nós iremos falar sobre o primeiro mandamento. Para nós cristãos católicos que queremos e devemos, né, temos a obrigação de conhecer os 10 mandamentos, a partir do capítulo 2052, o Catecismo começa a falar sobre os 10 mandamentos e mais especificamente começa a falar a partir do capítulo 2083 dos 10 mandamentos em si, não é? Então o capítulo 1 começa no capítulo 2083. O que diz esse capítulo 1? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Esse capítulo 1 se refere aos 3 primeiros mandamentos que estão relacionados entre nós e Deus. Por isso, então, amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Por que devemos nos relacionar com Deus? Essa pergunta parece um pouco óbvia, né? Mas a resposta não é tão óbvia assim. Nós nos relacionamos com Deus porque sabemos que Ele nos criou e sabemos que Ele é o nosso Pai. Nos relacionamos com Ele porque é Ele o autor de toda a vida e Ele que dá o sopro da existência a cada um de nós. Se nós acordamos hoje, não é? Se nós acordamos hoje, terça-feira, vivos, é porque Deus assim o quis, não é? Nós acreditamos que Deus a cada dia coloca-nos o sopro da existência, o sopro da vida, e é por isso que o nosso coração bate toda hora, para que o nosso corpo se sustente vivo. Se nós estamos vivos agora, é porque Deus assim quer, não é? E é assim que a igreja nos ensina, e é por isso que nós estamos aqui aprendendo sobre isso, porque nós também temos inteligência. E é através da inteligência, para compreendermos as coisas, que nós compreendemos também que Deus é o nosso Criador e a Ele nós devemos prestar culto, né? Quando nós nos afastamos dessa ideia, quando nós tiramos isso da nossa frente, né, nós estamos fazendo a pior burrice que nós poderíamos fazer, né? Mas é claro que todas as pessoas são livres para crer ou não crer, né? Se eu quiser não crer que Deus existe, eu não preciso crer, não é? Tudo bem, você não precisa crer, mas você não pode negar que há evidências muito fortes na sua frente, não é? De que Deus existe e de que Deus está agindo em sua vida. A pessoa que não crê, às vezes, é porque não quer enxergar a verdade que está diante dos seus olhos. Então, quando nós somos inteligentes a ponto de nós entendermos isso, nós prestamos culto a Deus. E justamente é o nosso primeiro mandamento, não é? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós compreendemos aquilo que o Catecismo nos fala. Deus se faz conhecer recordando sua ação todo-poderosa, benigna e libertadora na história daquele a quem se dirige. Não é? Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Está lá em Deuteronômio isso.
A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei: adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Não seguireis outros deuses. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiramente a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação, à imagem e semelhança de Deus. Então, esses dois primeiros parágrafos do Catecismo, esses dois primeiros parágrafos nos dizem justamente isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós enxergamos que Deus nos fez semelhante a Ele, nós conseguimos compreender também com mais clareza o plano salvífico que Deus tem para nós. Porque se Deus não nos amasse, não nos faria iguais a Ele. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós compreendemos o que quer dizer isso, nós também devemos ter a obrigação de o amar, adorar, o servir e também compreendendo o apelo e a exigência de Deus, como diz o Catecismo aqui, que nós o acolhamos e o adoremos em nosso coração. E por que acolher Deus? Acolher Deus porque Ele é justamente o nosso Criador, aquele que fez tudo para nós, criou o paraíso para nós. Conhecemos isso desde lá do Gênesis em Adão e Eva até os dias atuais. Tudo isso faz parte da nossa história da salvação, mas a história da salvação mais específica dentro da Sagrada Escritura, com Jesus Cristo. Mas nós, quando compreendemos essa história da salvação, quando nós olhamos para essa história, para aquilo que Deus desenha para nós, nós acolhemos Deus em nosso coração. Pera lá, então se Deus me ama, se Deus de alguma forma quis que eu existisse, então é justo que eu devolva para Deus esse amor que Ele me dá. E aí então que entra a adoração de um Deus que se fez pobre para nós, que se fez homem, que veio para a nossa salvação, que morreu pregado numa cruz. Compreendemos muito melhor a nossa história e aquilo que Deus quer para cada um de nós, quando nós observamos também justamente na quaresma que estamos vivendo, como que Deus nos amou através de Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Então é justo que nós adoremos a Deus, que nós amemos a Deus. Gente, nós temos que entender uma coisa: a fé, ela naturalmente vai nos trazer algumas dúvidas, Sobretudo pelo que o Catecismo disse, sobre a dúvida, é que nós não podemos deixar que as dúvidas que nós temos extrapolem o nosso coração. Quando nós cremos em algo ou em alguém, sobretudo em Deus, como é o caso aqui do Catecismo nos fala, algumas dúvidas podem surgir quando ocorrem, assim, por exemplo, acontecimentos em nossa vida, quando algum ente querido morre, quando nós ficamos doentes, quando nós descobrimos algo que não nos agrada, Nós nos questionamos, por que Deus permitiu que isso acontecesse, por que Deus permite que tais coisas aconteçam no mundo, na minha vida, no meu marido, na minha esposa, enfim. Esses questionamentos são até saudáveis e nós devemos encontrar as respostas para eles num sentido mais profundo. E que sentido que é esse? O sentido espiritual. Nós nunca encontramos as respostas para as coisas de Deus num sentido humano. Nós encontramos somente as respostas no campo espiritual. Quando nós enxergamos as coisas com os olhos de Deus, veja bem, quando eu coloco os meus óculos espirituais para enxergar o que está acontecendo no meu entorno, nós conseguimos encontrar as respostas, mas talvez nem hoje, porque para Deus tudo aquilo que nós conhecemos de tempo não existe, O tempo para Deus é um tempo diferente do nosso. Então, se nós temos essas dúvidas, nós devemos encontrar as respostas para elas
no campo espiritual, quando eu me armo da força de Deus e da minha fé verdadeira. Eu estou com dúvidas, né? Mas o que será que Deus quer de mim com esse acontecimento, né? A questão aqui é até nós reformularmos a pergunta, né? Nós não devemos perguntar por que Deus permitiu. Devemos perguntar o que Deus quer de mim com isso. Olha que quando a gente inverte a pergunta, a gente consegue essas respostas muito mais rápidas do que se nós brigamos com Deus, tá? Então, não percamos a fé em Deus. Cultivemos essa fé no nosso Criador e no nosso Pai. Também temos a esperança, não é, ligada ao primeiro mandamento. E sobre isso o Catecismo nos diz no capítulo 2091. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Ou seja, qual que é o contrário da esperança? A desesperança. Então nós, como cristãos católicos, não podemos nos encontrar desesperançosos, não é? Ou, aliás, não podemos nos encontrar desesperados. Porque quando nós desesperamos a nossa vida de Deus, nós provavelmente encontraremos a nossa perdição. Porque Deus é fiel às suas promessas, como assim diz o Catecismo, e tudo aquilo que Ele propõe para nós, tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre, não é? Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus justo. E é por isso que nós devemos esperar em Deus e nunca desesperar o nosso coração da sua misericórdia e da sua salvação. E também a caridade faz parte do primeiro mandamento, né? Por quê? A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por Ele mesmo e por causa dele. Olha que interessante, então, a primeira frase aqui, né? A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. Lá na 1 João nos diz que Deus é amor. Então, quando nós encontramos nesse aspecto a resposta para a nossa vida, né? Que Deus é amor, nós também devemos transformar o nosso amor em um amor divino, olhando para as outras pessoas como Deus olharia para elas. É claro que isso é difícil, não é? Então é por isso que nós observamos o amor pelo nome caridade. Claro que quando nós enxergamos caridade, nós também sabemos que isso significa amor. Só que o amor caridoso é o amor que brota de Deus. Então, se nós temos esse amor caridoso em nossos corações, ou seja, esse amor que vem de Deus, é justo que nós também devolvamos aos outros e a Deus esse amor que nós recebemos. Então, é por isso que fé, esperança e caridade estão juntas no primeiro mandamento, que é justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, o catecismo é muito amplo em respeito aos 10 mandamentos. Mas é justo que nós compreendamos nesse primeiro momento que quando nós lemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos compreender que essa todas as coisas é acima de tudo e todos. É acima da nossa família, é acima do nosso cônjuge, é acima das nossas posses, é acima da nossa casa, do nosso carro, da nossa família, é acima de tudo, sobretudo acima de nós mesmos. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, amamos Ele acima das nossas próprias condições. Eu amo a Deus mais do que a mim mesmo. E é por isso então que nós enxergamos na Igreja Católica tantos exemplos maravilhosos de pessoas
que deram as suas vidas por causa do reino de Deus, que são justamente os mártires, não é? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as nossas forças, nós fazemos coisas muito maiores do que nós faríamos se nós não compreendêssemos o que isso significa. Porque quando nós enxergamos a Deus infinitamente acima de nós, nós sabemos que Ele é o autor de tudo, nós sabemos que Ele é o autor da nossa vida, Ele que dá o sopro da existência. Então, rendemos graças a Deus melhor por sabermos que Ele está acima de todos nós, que nós somos cuidados, que nós temos um amor paterno, um amor materno, um amor caritativo, um amor que não existe entre nós aqui. Porque o amor que Deus tem por nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que nós amemos aqui neste mundo, não é? O Monsenhor Augusto usa um exemplo muito bonito quando nós enxergamos o amor de Deus, não é? Que se nós pudéssemos medir, enxergar, sentir verdadeiramente o amor que Deus tem por nós, nós explodiríamos. Olha que interessante. Se nós pudéssemos sentir verdadeiramente, não é, 100% o amor que Deus tem por nós, se nós pudéssemos medir isso aí, nós explodiríamos. A gente não ia aguentar tudo isso no nosso coração. Então, nós sentimos, basicamente, que Deus nos ama a partir do momento que Ele nos dá o Seu Filho único para a nossa salvação e justamente a partir do momento que Cristo ressuscita e também promete tantas coisas para nós. Então, amemos a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as nossas forças. Este foi, então, o primeiro mandamento da lei de Deus que nós começamos a ver nessa série de vídeos aqui, tá? Na sexta-feira, vamos ver, então, o segundo mandamento. A você que esteve conosco aqui, que Deus possa te abençoar e fique conosco nos nossos próximos programas. A você e a sua família, que Deus te abençoe sempre. Até lá e um forte abraço.